Largada para mais uma live do Botequim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo, todos vocês que nos assistem em outro horário ou todos vocês que nos ouvem via podcast. Hoje é segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Vamos falar então do GP do México que foi disputado no dia de ontem. Temos nova liderança do campeonato, Lando Norris, quem diria, hein? Lando Norris, líder do campeonato agora, com vantagem sobre o Oscar Piastri. Max Verstappen também ali, tirando um pouco a diferença. E vocês estão vendo aqui, né, que eu estou num local diferente aqui, né? Abre a imagem, meu diretor, pra gente ver aqui, que eu estou no estúdio. E hoje, na verdade, era para ter mais uma pessoa comigo. E essa live era para acontecer às 9h30 da noite. Mas o que aconteceu? Deixa eu explicar para vocês aqui. Esse estúdio aqui, eu comecei a fazer um podcast sobre kart, para entrevistar aqui o pessoal que anda de kart, corre de kart aqui comigo, os empresários aqui da região de Santa Catarina. E eu comecei a fazer os podcasts, e ao princípio nas quartas-feiras à noite. E hoje ia ser a primeira semana que eu ia começar a fazer esse podcast na segunda-feira. E o meu convidado de hoje para o podcast do kart, ele acabou tendo um acidente aqui não ele, né? Quer dizer, teve um acidente na rodovia aqui, que está totalmente travado, ele está 3 horas parado. Eu falei, não, então deixa assim, não precisa vir. E hoje, às 9h30, a partir de hoje, eu ia fazer uma live com um convidado aqui também, que corre de kart comigo, que gosta muito de Fórmula 1, que entende muito de Fórmula 1. E a gente ia começar a fazer essa live aqui, nós dois, para bater um papo sobre Fórmula 1. Só que ele também mora numa cidade que também vai precisar pegar a estrada, e ele mandou, cara, também... Eu até falei, você consegue chegar mais cedo? Porque para aproveitar que o estúdio estava aqui, para não ter que ficar esperando. Ele falou, cara, não vai dar, o trânsito está impraticável. E aí eu falei, bom, vou fazer a live aqui, vamos adiantar a live então, do Botequim GP. Eu faço aqui a live sozinha, como eu sempre faço, mas a ideia era realmente ter mais um convidado. Então a partir da semana que vem vai ter uma outra pessoa aqui que vai estar comigo toda segunda-feira para a gente bater papo sobre Fórmula 1. Hoje estarei aqui sozinho, aqui no estúdio, para a gente aqui trocar uma ideia, falar sobre o GP do México. Então, como eu vou estar aqui sozinho, não vou ter muita coisa para falar, assim, vou ficar falando muito tempo sozinho. Vocês aqui no chat, mandem mensagens aqui, mandem comentários. E claro, pessoal, mandem superchat aqui, porque pagar esse estúdio aqui não é barato não, diretor. Não é, diretor? Tá? Então, ó, me ajude aqui também, ó, manda um superchat, se torne apoiador do canal do Botequim GP. Enfim, vamos trocar ideia aqui sobre o GP do México, que foi uma corrida bem agitada. E eu já vou começar aqui, né, falando do Lando Norris, que venceu a prova, assumiu a liderança do campeonato. A gente aqui via, né, eu vou ter que dar aqui a minha mão à palmatória para dizer que eu não acreditava no Lando Norris, falava que o Lando Norris está fraco, o Lando Norris já era... perdeu o campeonato, não tem mais nenhuma chance, mas nas últimas corridas ele vem se recuperando e ontem venceu a prova assim, de forma totalmente dominante. Faltou a volta mais rápida, né, para ser o que a gente chama de Grand Chelem, mas foi uma vitória esmagadora, não deu nenhuma chance para ninguém, e assumiu a liderança do campeonato e está numa crescente, né, que num momento importante do campeonato, uma vitória como essa, realmente desbancando todo mundo, eu acho que dá a ele uma moral. E por incrível que pareça, agora eu posso até dizer, olha, podemos dizer até que ele é o favorito ao título, hein? Já pensou? Quando que eu imaginei que eu ia dizer uma coisa dessa? Mas vamos falar um pouco da corrida. E a corrida começou com lances polêmicos, né? Eu até vou pegar aqui, ó. Deixa eu tentar achar a imagem aqui. Na largada já tivemos Max Verstappen. Deixa eu pegar aqui, peraí, só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Max Verstappen. Tivemos um four wide, né? Um four wide aqui minha internet aqui, peraí. Na largada, onde
o Max Verstappen tentou ultrapassar ali as duas Ferraris de uma vez só, tentou se aproveitar, mas acabou indo para fora, perdeu, né, fez toda a tomada da primeira curva, por fora, né, da pista. Deixa eu só colocar aqui, agora vai, peraí, aqui, ó. Toda a tomada da primeira curva por fora da pista. E aí já foi a primeira polêmica. Deixa eu achar aqui, meu Deus do céu, tô apanhando aqui com o negócio. Calma que é a primeira vez, a gente sabe que sempre não foi, mas tudo bem. Mas ele, enfim, você vê que o Verstappen ele foi para fora. E aí, segundo, ele devolveu, né, as posições ali para as duas Ferrari, não devolveu para o George Russell, e o George Russell já começou ali a reclamar no rádio, dizendo que o Verstappen tinha que devolver a posição para ele. O que eu não acho, eu acho que ali nesse caso o Verstappen não tinha realmente ser punido. Eu acho que os comissários eles acertaram nessa decisão de não dar nenhum tipo de punição para o Max Verstappen, porque, digamos assim, cara, é largada, ele passou ali por fora da pista, ganhou uma vantagem, mas ele tirou o pé, devolveu as posições, ou seja, ele devolveu a vantagem que ele ganhou. Não acho que ele deveria devolver a posição para o George Russell, justamente porque ele já estava na frente do George Russell quando ele saiu da pista. Então, acho que nesse ponto aí, os comissários eles acertaram em não punir o Max Verstappen. Vamos logo no começo dessa corrida, também tivemos um lance polêmico, e aqui eu já vou direto para cá, que foi aqui, ó. Vamos lá, olha só. Olha aí, ó. Hamilton e Verstappen. Olha aí. O Verstappen saiu, voltou, ó. Aí ele vai tentar passar o Hamilton, beleza, ó. Tentou, botou de lado, ó. Você viu que tocou roda com roda. Ó, foi pra grama. Olha lá, foi pra grama, beleza. Aí depois vai ter, né, Aí saiu, ó, aí o Hamilton saiu, aí o Hamilton vai para a grama e o Hamilton não devolve a posição. Então vai começar aqui, ó. Aqui é o seguinte. Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. Aqui é o seguinte. Pela regra, né? Eu acho a regra errada, tá? Porque ó, tá vendo aqui, ó. No ápice da curva ele tava aqui na frente do Hamilton, então ele tinha direito à curva. Mas eu acho essa regra muito errada, porque você vê que foi um dive bomb aqui, né, cara? É por isso que eu falo assim que a regra brasileira ela é melhor do que a regra da FIA, porque a regra brasileira ela diz que você tem que estar com a sua roda dianteira ao lado aqui na frente do retrovisor, na reta, antes do ponto da curva, antes do ápice da curva. E aqui você vê, ó, ele não tá. E aí ele vai e dá um mergulho. Ó, vamos lá, ó, ele dá um mergulho. Aí beleza, aí ele chegou do lado, aqui, tá, ó. E aí ele deu uma rampadinha na zebra, ó, e pela regra ele pode fazer isso. A curva é dele, ele não precisa deixar espaço pro Hamilton, né? E beleza, aí tá, aí o Hamilton, depois a outra perna é dele, e ele também, que eu falo, que é o que os pilotos da McLaren deviam fazer com o Max Verstappen, deviam aprender a disputar com o Max Verstappen, porque é o seguinte, você quer me passar? Você vai me passar pela grama, não pela pista. É isso que falta nos caras da McLaren quando vão disputar com o Verstappen. Aí o Verstappen ele vai pra grama, e volta. E aí o Russell de novo reclamando, né? O Russell de novo reclamando, que porque ele disse que o Verstappen por fora da pista, se você reparar ali, ó, quer ver, ó, cadê o Russell aqui? Deixa eu ver o Russell, cadê? Calma aí. O Verstappen meio que dá na hora que o Verstappen volta, ele meio que dá uma trancada no Russell também. também.
Mas, cara, ó, olha lá, quer ver, ó? Olha lá, ó. Ó, o Russell tenta passar por fora, o Verstappen tá por fora. Só que o Verstappen ainda tá na frente, ó. A curva ainda é do Verstappen. Se você, o Russell, para ele ter direito ao espaço aqui, ele tinha que estar com meio carro na frente. Então ele não tava. Por mais que o Verstappen tivesse saído da pista aqui, saído da pista aqui um pouco antes, e tivesse, digamos assim, ele não fez um retorno inseguro à pista. Ó. Aí beleza, ó, ele botou aqui, ó. E o Verstappen aqui ainda dá um espaço pro Russell aqui, ó. Se você olhar aqui, ainda tinha um espacinho. Então o Russell não tem do que reclamar. Agora, a punição do Hamilton aqui, ela, ao meu ver, ela foi correta. Por quê? Porque o Hamilton, ele não devolveu a posição. Por que ele não devolveu? Porque o Verstappen, quando o Verstappen voltou, ele foi ultrapassado pelo Berman. E aí o Berman tinha, tipo assim, se o Hamilton fosse devolver a posição, ele ia perder 2 posições. E não uma posição, não só a posição para o Verstappen. E aí ele optou por não devolver. E por que ele foi punido em 10 segundos e não em 5 segundos? Porque, não sei se vocês lembram, ano passado, que tinha, por exemplo, Kevin Magnussen, se eu não me engano, lá no Canadá. Teve o Albon também, que deu uma dessa, não me lembro em qual corrida, que o que era? Os pilotos, eles estavam comprando essa punição de 5 segundos, cortando pista propositalmente, aceitando tomar os 5 segundos, porque era mais vantagem tomar os 5 segundos do que ficar preso atrás do cara. Então, por conta disso, quando tem uma saída de pista em que a direção, os comissários entendem que o piloto teve uma vantagem duradoura, eles estão dando agora 10 a punição mínima agora para isso é 10 segundos e não mais os 5 segundos. Então, assim, para mim, a punição do Hamilton, ela foi apertei o negócio aqui errado. Ela foi correta, tá? Tem também, na largada, eu confesso que só fui ver isso hoje, tá? Eu não tinha visto isso antes, que era a punição que era o lance do Leclerc. O Leclerc na largada também saiu da pista ali, passou, meio que ganhou a posição do Hamilton. Só que ali é o seguinte, né? Ali o que eu entendo é que naquele ponto de largada, na largada antes da primeira curva, assim, ninguém é dono de espaço. E aí talvez é o que a gente chama de assentamento de posições. Ou seja, ninguém ainda estava muito definido quem estava na frente, quem estava atrás, hoje estava lado a lado. E aí os comissários meio que decidiram, na largada é mais liberal o negócio, assim, sabe? Eles tipo, deixa rolar. Então por isso que o Leclerc não teve nenhum tipo de punição naquele lance. Já aproveitando aqui no chat, aqui agradecendo o Vinícius Cossenei, que mandou um superchat aqui falando que top o novo local. Isso aí, ó. Muito obrigado aí pelo seu comentário, pela sua colaboração. A gente vai aí, semana que vem, vamos ter mais um acompanhante aqui para ser realmente um bate-papo. A gente aproveitar bem aqui o nosso estúdio. Enquanto isso, eu vou molhar minha garganta, porque minha voz acaba, tá? Então é isso, sim. Ao meu ver, a punição do Hamilton, ela foi correta, tá? Embora, de novo, eu acho que no lance anterior, né, quando o Verstappen passa o Hamilton ali, foi dentro da regra, mas eu sou muito crítico com essa regra. Eu acho que essa regra está errada. Eu acho que essa regra ela é injusta, mas é a regra. E ele fez dentro da regra. E o Verstappen, mais do que ninguém, sabe usar essa regra a seu favor. Bom, mas me comenta aqui o que vocês acham. Se vocês também concordam que a punição foi correta, se vocês acham que a punição foi errada, se vocês acham que... Qual câmera que eu olho para aqui? É que aqui tá com um delay pra mim, tudo bem. Meu diretor aqui tá me ensinando aqui ainda. Mas tudo certo. Então, eu acho que a punição foi correta. Mas agora, vamos falar, tem uma coisa que hoje, né? Tem uma coisa que hoje, ali no Instagram, quando eu pedi pra galera mandar pergunta,
ou até ontem, né, no vídeo que eu fiz ali, pós-corrida, comentando ali mais ou menos alguma coisa, que o pessoal falando, estão sabotando o Oscar Piastri, a McLaren está claramente favorecendo o Lando Norris, porque o Piastri, meu Deus, o que aconteceu com o Piastri? Gente, primeira coisa, por que a McLaren ia sabotar o Oscar Piastri? Ah, mas o Lando Norris é inglês, porque equipe inglesa. Cara, o André Stella é o que? Italiano? O Zac Brown é o quê? Nem sei que nacionalidade do Zac Brown, americano. Cara, nem sei quantos ingleses deve ter na equipe. E outra, vocês lembram no começo do ano? Eu até falei isso no Instagram. Vocês lembram no começo do ano, quando o Piastri estava dando um couro no Norris? Primeiro que ninguém falava, né, que a McLaren está favorecendo o Piastri, está sabotando o Norris. Ninguém falava isso. Mas tinha uma questão técnica, não sei se vocês lembram, que tinha uma questão assim, principalmente na classificação, né? Porque o que acontecia? O Piastri classificava na frente, o Norris ele se classificava, não conseguia se classificar, tipo, primeira fila, classificava ele em quarto, quinto, e não conseguia muito evoluir, até por uma questão do equilíbrio do grid, mas o grande calcanhar de Aquiles do Norris era a classificação. E tinha uma questão técnica nisso, que era a questão do... Eu não me lembro exatamente, mas era uma questão que envolvia assim, a forma de frenagem do Lando Norris nas curvas, que acabava tendo... O Piastri conseguia frear de uma forma que conseguia o melhor desempenho do pneu e ganhar alguns décimos de segundos em algumas curvas específicas. Essa era a explicação. Talvez o Norris tenha mudado e tenha conseguido se adaptar, tenha conseguido aprender a entender o processo do seu carro e corrigido esse defeito dele, esse defeito que custava-lhe alguns décimos. Da mesma forma, se você pegar, por exemplo, o Piastri no ano passado, que ele tinha muita dificuldade de gerenciamento de pneus durante a corrida e que ele melhorou esse ano. Se você pegar, por exemplo, ano passado, que o Piastri andava quase que frequentemente atrás do Norris, tinha também uma explicação técnica por causa pro Piastri não conseguir acompanhar o ritmo do Lando Norris. Então, o que eu penso é que o Lando Norris ele conseguiu aprender e conseguiu superar essa questão técnica, e agora o Piastri, segundo declaração do próprio Oscar Piastri hoje, ele falou assim, não tem a ver com o carro. Ele falou assim, eu estou pilotando exatamente da mesma forma, mas parece que não está funcionando mais. Eu não acho que o problema é o carro, eu acho que o problema sou eu. E aí tem uma coisa também, que talvez possa ser, eu acho que tem muito uma questão até pode ser um pouco mental, no sentido de que depois do que aconteceu em Monza, dele ter cedido a posição para o Lando Norris e ter aceitado isso, e depois tem a questão de Singapura, aquele toque que ele se sentiu injustiçado, no sentido de que ele achava que a equipe devia a ele digamos assim, uma retribuição do favor. Mas, olha só, outra coisa também, que por que vocês estão dizendo, porque não tem sentido, ao meu ver, que essa questão de que nós estão sabotando o Piastri. O Norris, ele, entre aspas, ele foi punido pela equipe no sentido de que o Piastri tinha a preferência de escolher, por exemplo, o momento de sair no Q3. Essa prerrogativa era do Piastri, meio que como uma punição pelo incidente em Singapura entre os dois, em que a equipe considerou o Lando Norris o culpado. Então, assim, não tem, assim, todo mundo fala, estão sabotando o Piastri, mas sabotando de que jeito? O que estão fazendo com o Piastri? O que aconteceu? Mexeram alguma... Ninguém fala. Então, assim, vamos, né, parar com essa torcida exagerada, essa coisa assim de querer achar coisa onde não tem, para querer justificar, porque enfim, né,
não tem. Quando o Norris que estava tomando couro, todo mundo chamava o Norris de fraco. Todo mundo falava, porque o Norris é fraco, porque o Norris não aguenta, porque o Piastri é isso, aquilo. Porque... Agora que o jogo virou, não, estão sabotando o Piastri. Não dá, né? Vamos lá. Segundo a McLaren, Piastri sofre com baixa aderência, não tem uma adaptação tão rápida quanto o Norris. Pois é, foi falado isso na transmissão. Inclusive o André Stella falou sobre isso também, né, dizendo que o Piastri ele ainda tem algo a evoluir, né, e vai evoluir. Então, assim, enfim, não sei. Ó, aqui o Everton Rodrigues. Se não me engano, houve uma atualização no carro mais ou menos no meio da temporada. E essa atualização, o Lando conseguiu se sair melhor depois dessa atualização do carro do Piastri. Pode ser, exatamente. Assim, quando o carro foi nascido, o Piastri conseguiu se adaptar melhor ao carro. Como que eu acabei de dar o exemplo, a questão da frenagem, que era problemática para o Lando Norris, que ele não conseguia se achar nesse ponto. Eu lembro que, poxa, na época, no começo do ano, eu até peguei um site, eu devia ter pego de novo, um site que mostra as telemetrias, né? E tinha uma comparação na telemetria do ponto de frenagem do Piastri, do ponto de frenagem do Norris, e mostrava que o Piastri ele conseguia reacelerar um pouco antes do que o Norris em algumas curvas, e isso dava alguns décimos. Então, com certeza tem uma explicação técnica para isso. E eu também, aqui, opinião minha, que talvez o Piastri esteja sentindo a pressão. Ele é o cara frio, ele é o cara não sei o quê. Ok, mas cara, é um cara novo que pela primeira vez tá tendo a chance de liderar um campeonato e que começou uma coisa deu errado. Ali em Monza ele se sentiu prejudicado. Aí teve Azerbaijão, que ele teve um final de semana horroroso, que ele errou muito, né? Errou o final de semana todo e bateu. Teve o lance de Singapura. E o companheiro dele tá melhorando. Isso, querendo ou não, é uma pressão pro cara. É uma pressão para ele lidar com isso. E tem uma outra questão, que é também o seguinte: as outras equipes, os outros carros, estão também se aproximando da McLaren. A McLaren já não tem mais aquele domínio todo que ela tem. Esse resultado de ontem, no México, principalmente em relação ao Verstappen, ele não é um resultado real. E também tem uma explicação técnica para isso. Então, vocês lembram ano passado, por exemplo, quando o Verstappen a Red Bull começou dominando e da temporada a Red Bull chegou no limite e a McLaren foi crescendo até que, né, chegou a estar melhor? Ninguém falava que a Red Bull sabotava o Verstappen porque o Verstappen não estava conseguindo mais resultado. Porque as outras equipes também melhoram. Então, assim, não tem essa história de estão sabotando o Oscar Piastri. Não tem, gente. Não vamos querer inventar coisa onde não tem, porque não, a não ser que você me traga um dado concreto aqui, a gente pode conversar sobre isso. Mas no momento é realmente só achismo. O que eu falei em relação a essa diferença do Lando Norris para o Max Verstappen, o que acontece? Por que o Verstappen ele não conseguiu andar tão bem em relação à McLaren? E até assim, o pódio até foi um grande lucro para o Max Verstappen. Porque o que acontece? O México, por conta da altitude dele, da altitude, né, da pista, o ar mais rarefeito. Então o que acontece? O ar ele é menos, como é que eu vou dizer? Ele tem menos efeito no carro. E todos os carros precisam tem as entradas de ar ali, né? Para quê? Para que esse ar faça o resfriamento do motor. Como no México, por conta da altitude, esse efeito é menor, então, no caso da Red Bull, principalmente, ela teve que aumentar essas entradas de ar. Ela teve que deixar as entradas de ar maiores do que são normalmente em outras pistas. Por quê? Para que o ar
que é mais rarefeito, ou seja, menos ar entrando, seja suficiente para esfriar o motor e não aquecer o motor. Só que aumentando a entrada de ar, você tem um problema aerodinâmico, porque você daí diminui o quê? O downforce do carro, ou seja, o carro fica menos grudado no chão. Ou seja, você tem menos dificuldade para fazer as curvas, porque quanto mais, digamos, grudado no chão o seu carro é, melhor você consegue fazer curvas com mais velocidade. Fora aqui também, teve uma outra questão de que no treino livre de sexta-feira, a Red Bull tentou colocar entradas de ar um pouco menor e tentou fazer uma mudança aerodinâmica para compensar essa perda. Só que daí o que aconteceu? O pneu traseiro do Max Verstappen começou a desgastar muito. Então ele falou, pô, isso na corrida vai ferrar, o pneu vai acabar muito, muito pouco. Então eles tiveram que sacrificar a aerodinâmica para poder conservar os pneus e resfriar os motores. Então por isso que o Max Verstappen não conseguiu acompanhar o ritmo da McLaren e por isso que ele tomou 30 segundos do Norris. Coisa que um problema que a McLaren não tinha, mesmo com o ar rarefeito, as entradas de ar da McLaren, ela conseguia resfriar o motor sem que precisasse a McLaren precisasse mexer no carro para prejudicar a questão aerodinâmica. Então, até o próprio André Stella, ou o Zac Brown, não sei quem que falou assim, cara, isso aqui nas outras corridas não vai acontecer. Não vai acontecer. E de fato não vai. E a próxima corrida é aqui no Brasil. E a previsão de chuva. E vocês lembram o que o Verstappen fez na chuva ano passado aqui, né? Então, calma lá, galera. Calma lá que tem, né, tem campeonato ainda. O Verstappen estava 40 pontos atrás, chegou a 40 pontos, saiu a 36. Então ele está chegando ainda. Então temos campeonato. Vamos lá. Aqui o Ricardo Bueno, grande Ricardo Bueno. Nessa caneca tem aquela que matou o guarda, não entendi. Esse campeonato parece aquele de 81, onde o Reutemann mereceu o título, mas por conta da briga da Williams, o Piquet levou. Será que o Max leva? Eu espero que leva. E o Venâncio Delgado também, espero que o Max leve este campeonato. Então é isso, falamos aqui de Lando Norris, McLaren, sabotagem, Max Verstappen, e agora, tem que falar uma coisa também aqui, eu até fiz uma colinha aqui, né? Bom, já falamos dos lances polêmicos, temos que falar da corrida do Berman, né? Que baita corrida, que baita piloto, né? E que baita, estratégia da Haas, não para a corrida em si, mas para o final de semana. Ou seja, a Haas falou, cara, eu vou largar na frente, nem que eu tiver que queimar meus pneus. Coisa que, por exemplo, né, a Sauber do Bortoleto não fez, porque eles achavam que eles iam naturalmente largar mais à frente, porque tinha um ritmo para isso, né? Tanto é que o Hülkenberg passou para o Q2. E o Berman, eles colocaram todo o pneu novos, os pneus macios novos na classificação para largar mais à frente. E aí ele largou, se aproveitou, né, da questão ali das Ferraris, da punição do Hamilton, conseguiu se posicionar à frente das Mercedes e segurou todo mundo com uma estratégia usou, né, os pneus, dois jogos de pneus macios usados, então assim, o desgaste de pneus não estava assim muito grande, então ele largou de pneu macio usado, parou para colocar o pneu médio, ali na mesma janela, né, do que todo mundo ali que chegou, tirando os 3 primeiros que fizeram uma parada só, todo mundo fez 2 paradas e ele também fez, né, colocou pneus médios novos no segundo stint e voltou para pneus macios usados. E, né, como aqui, ó, o Venâncio Delgado falando que a largada do Berman fez toda a diferença, e de fato fez. Então, belíssimo final de semana, belíssima corrida do Berman. Realmente, sim, é um piloto que vem mostrando aí realmente muito, muito talento. Desde quando ele chegou na Fórmula 1, quando ele estreou lá na Ferrari, já impressionou, já teve, né, seu bom resultado e quase levou um P3, né? Quase conseguiu o pódio, que seria o primeiro pódio da equipe Haas na Fórmula 1. Quase.
Outra coisa que eu tenho que falar também, que eu anotei aqui na minha colinha, deixa eu tomar mais uma água. Que eu anotei aqui na minha colinha, que é o seguinte. George Russell, baita piloto, um cara muito rápido, tá fazendo uma belíssima temporada, talvez a melhor temporada de sua carreira. Mas, cara, o que esse cara chora no rádio é de dar nojo, né? É de dar nojo. Ficou lá pedindo, não, pelo amor de Deus, eu tô mais rápido que o Antonelli, eu tô mais rápido. Mas, cara, você tá mais rápido, você vai lá e passa, velho. Passa, não fica chorando no rádio. Aí passou, não conseguiu atacar o Berman, depois reclamou de novo de ter devolver a posição, reclamou um monte do Verstappen, reclamou um monte do sei que, quase fazendo um podcast lá enquanto pilotava. Cara, é insuportável, insuportável, George Russell, cara. Que coisa, assim, patética, sabe? É feio, cara. Um cara que tá ali desde 2019 na Fórmula 1, ali, tipo, ele é o cara, é o líder da equipe, né? É o chefe, não o chefe de equipe, mas assim, é o piloto liderança, contra um moleque de 18 anos, e ele tem que ficar chorando no rádio, pedindo, pelo amor de Deus, pro companheiro dele abrir pra deixar ele passar, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Realmente, assim, não sei, cara, essa geração de pilotos, assim, eles não querem ultrapassar o companheiro de equipe, eles querem que todo mundo deixe eles passar, cara. É muito feio. É muito feio. Enfim, me irrita demais. Me irrita demais isso no George Russell. Outra coisa que temos que falar é do Gabriel Bortoleto, né? Não conseguiu ir pro Q2, né? Fez uma classificação ali, como eu falei, a Sauber tinha ritmo, apostava que ele conseguiria com um jogo só de pneus passar para o Q2, não conseguiu, ficou no Q1, P16, largou muito bem, né? Tem a largada do Bortoleto também, assim, espetacular, conseguiu ali ganhar várias posições na largada e levou, né, a corrida, foi ali administrando, né? Ele largou de pneus médios, esticou ali bastante o seu primeiro stint, parou, colocou pneus macios e conseguiu aí ir galgando posições e fez uma ultrapassagem maravilhosa em cima do Isaac Hadjar, né? Ultrapassagem linda, coisa de gente grande, realmente, que definiu ali a sua pontuação, né? O seu pontinho. É claro que assim, pô, 10º lugar, né? Eu sempre falo, pô, mas 10º lugar, tem que ficar comemorando. Ok, não é também, nossa, meu Deus, chegou em 10. Mas pontuou, é um pontinho, tá? Um pontinho a mais na tabela. Então acho que vale aí, acho que vale ressaltar assim que ele conseguiu uma recuperação. Largou em 16º, chegou em 10º, fez uma bela ultrapassagem, conseguiu cuidar bem dos pneus numa pista onde ele não conhecia, né? Era a primeira vez que ele corria ali no circuito Hermanos Rodrigues, e conseguiu salvar um pontinho, enquanto o companheiro dele abandonou. Claro, também não teve culpa, mas abandonou, né? Então, comparado com o companheiro, que é assim, né, o que a gente sempre usa como parâmetro, eu acho que tá muito bem. Eu acho que podemos dizer que foi um final de semana positivo do Gabriel Bortoleto. Tem uma outra coisa que o pessoal está reclamando bastante, e aí eu vou dizer para vocês, deixa eu ver se ele está aqui, deixa eu ver se está aqui. Não é essa aqui. Deixa eu pegar aqui, que é o famigerado Virtual Safety Car na última volta. Deixa eu pegar aqui que eu tinha uma imagem aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver bem. Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu tentar botar aqui. É que vocês não vão conseguir, não sei se vocês vão conseguir ver, porque a imagem não está muito. Que é o seguinte, ó. Olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Mas não precisava dar Virtual Safety Car, porque o Sainz colocou o carro na agulha. Cara, olha aqui, ó. Isso aqui não é dentro da agulha, tá? Olha aqui, ó. Você vê que tem uma parte do carro aqui
que tá fora, que tá exposto. Né? Se um carro sai aqui, podia acertar o carro do Sainz. Podia. Poderia a direção de prova só colocar, por exemplo, uma dupla bandeira amarela, neutralizar aqui o setor e botar marshals aqui para empurrar o carro até tirar o carro totalmente? Poderia. Acho que não seria... Enfim, poderia sim. Mas a justificativa também da direção de prova é que o carro, eu até olhei a onboard do Carlos Sainz, deixa eu até ver se eu tenho aqui, cara. A onboard do Carlos Sainz dizendo, né, assim, que o carro começou a ter um princípio de incêndio, então ia ter que ter outros marshals ali para ir até o carro, para ter o carro para poder cuidar desse incêndio, né? Tirar esse enfim, controlar esse incêndio. Não foi assim um grande incêndio, foi só realmente uma fumacinha ali, tal, que aconteceu, tal, né? Enfim, né? Mas o que eu digo, cara? Eu não julgo, eu não vou dizer que a direção de prova errou aqui em neutralizar a corrida com o Virtual Safety Car. Porque assim, cara, até tava no grupo do WhatsApp, alguém falou, não, porque a chance era zero de dar alguma coisa ali. Cara, nunca subestime a chance de dar uma cagada num lugar improvável numa corrida de carro. Esse final de semana eu trabalhei no campeonato de kart e teve um problema de um comissário ser atingido num local que nunca foi atingido. Eu quase fui atropelado num local ali por 2 karts esse final de semana, num lugar onde eu sempre fico 1 milhão de vezes e nunca tinha dado nada. E veio 2 karts se enroscaram ali, vieram na minha direção. Graças a Deus eu consegui ver, né, que eu estava num ponto da pista onde eu pego uma curva de frente e uma curva de trás. E a minha sorte é que nesse momento que os 2 karts vieram na minha direção, era o momento que eu estava de frente para aquela curva. Porque se eu estivesse de costa, eu teria sido atropelado ali e não ia nem ver. Então, assim, nunca subestime a chance de dar uma cagada. E tem uma coisa. Na terceira volta, ali no começo da corrida, não sei se vocês chegaram a ver, que teve a largada, teve ali o enrosco, caiu um pedaço de asa de algum carro ali, que eu não me lembro qual foi, acho que foi do próprio Liam Lawson. E quando todos os carros passaram, 2 marchas entraram para tirar os pedaços do carro da pista, com a corrida em bandeira verde. Não teve neutralização da corrida. Só que o que aconteceu? O Lawson parou no box. Quando o Lawson voltou, ele quase atropelou os marchas. Não sei se vocês viram essa imagem. Ele quase atropelou os Martians. Então, assim, já tava numa coisa assim, puta, olha a cagada que a gente quase fez aqui. Quase deu uma merda gigantesca de quase um Marshall ser atropelado. Se eu sou diretor de prova, meu velho, e tem uma situação dessa aqui, cara, olha, eu entrava com a bandeira vermelha. Pelo amor de Deus, acaba essa porra aqui e foda-se. Porque, cara, você não vai arriscar. Você não vai arriscar de novo dar uma cagada. Então, assim, eu não julgo. Não acho que, claro, esportivamente, pô, a gente queria ver, ia ter a briga do Verstappen com o Leclerc, e podia ter a briga do Piastri com o Berman, podia, claro, todo mundo queria ver. Mas o diretor de prova, cara, ele não, tipo, não, ele é responsável pela... eu tô falando que tá um pouco de eco, acho que eu não sei se eu tô falando muito rápido aqui, muito perto. O diretor de prova, ele é responsável pela segurança do evento. E assim, quase tinha dado uma cagada na terceira volta de um Marshall ser atropelado. Você imagina se ele fala assim, não, vamos botar aqui vamos botar o cara para empurrar o carro aqui e tal, e escapa o outro ali e quase atropela ou atropela de novo. Você imagina? Então, assim, eu não julgo. É claro que eu queria ver briga. É claro que eu queria ver
disputa. É claro que foi um anticlímax total a gente praticamente terminar a corrida com o virtual safety car. É claro que foi. Mas eu entendo perfeitamente a cabeça do diretor de prova de ter neutralizado a corrida nesse ponto aqui. Perfeitamente. Perfeitamente, porque é claro que não se compara, né, Fórmula 1 com uma corrida de kart, mas eu já tive nessa posição de ter que tomar uma decisão que envolve segurança, cara, e a gente sempre peca pelo excesso, mas não peca pela hesitação. Né? Então, eu não acho que a direção de prova errou aqui. Ah, o Sainz podia ter colocado mais para frente? Talvez podia, não sei se o carro de repente morreu ali, não conseguiu chegar mais à frente, não sei. Mas isso aqui não é carro 100% dentro da agulha. E o carro 100% dentro da agulha, você tem que neutralizar ou o setor ou a prova. E o diretor de prova decidiu neutralizar a prova como um todo. E eu não acho que ele estava errado. Não acho que ele está errado. De verdade, não acho. Bom, aqui o pessoal está perguntando o que você achou do final broxante. Como eu falei, eu acho que ele não está. Não acho que não foi errado, né? O Cadeac está falando, ó, depois do corrido com o Bianchi em 2014, o protocolo ficou mais rígido, exatamente, né? Ficou mais rígido. Às vezes acontece umas cagadas, e como eu falei, quase aconteceu ali com um Marshall sendo atropelado. Então, assim, se acontece, né? Assim, de novo, se eu sou o diretor de prova, depois de ver que um Marshall quase foi atropelado, cara, eu não deixo passar nada. Uma agulha. A mínima situação de perigo ali, eu entro com safety car, virtual safety car, bandeira amarela, bandeira vermelha. Não tô nem aí se isso vai estragar o final da corrida. Porque não é função do diretor de prova tentar, digamos assim, pensar, ele tem que pensar na segurança. Né? E foi isso que aconteceu. Não gostaria? Não gostei? Foi anticlímax? Foi. Mas é isso. Então eu acho assim, não culpo, não julgo, não vou ficar muito fácil, né? A gente vir aqui e falar, o diretor, eu vi no Twitter lá, né? Porque é um absurdo, diretor de prova dando um virtual safety car aqui desnecessariamente, porque é um absurdo que não precisava. Cara, é muito fácil você lá no Twitter comentar o que o cara deveria fazer. Mas quando é o seu que tá na reta, quando é a sua decisão que envolve a segurança de todo mundo que tá no evento, meu velho, peca pelo excesso, mas não peca pela hesitação, cara. Manda o virtual safety car mesmo e é isso aí, tá tudo certo. Gabriel, cheguei agora, mas tinha defendido o Piastri na Itália, porque parecia que o campeonato tinha acabado. Mas depois disso, só pra trás, tá pipocando muito. Os dois são muito frouxos, menos 500 de testosterona. Cara, cara, é que eu falo, tá vendo? Esses 3 pontos aí pode fazer falta pro Piastri. Se ele não tivesse entregado lá, ele estaria. Quantos pontos na frente? Ele tá um atrás, menos 3 pro 9, estaria 5 pontos na frente ainda. Tá aí? Se ele perder o campeonato agora por 3 pontos. Bem feito, bem feito. Eu tenho zero dó de piloto que. De piloto que é cordeirinho. O Cola Pinto, cara, que é na Alpine, que tá queimadaço com a equipe, ele teve culhão pra falar: não vou obedecer, não, vou passar e foda-se. Gostei. Tá vendo? Isso sim é piloto. Isso sim é piloto. Não importa que é pra 18ª posição, mas ele tá lá, falou: não, vou passar. Tô nem aí, vou passar e vou passar. E foi lá e passou. E é o que falta pro Piastri e pro Norris. Não vou deixar o cara vir passar. Não vou deixar ele vir passar. Não vou. Dane-se. Entendeu? Então é isso. Renata Barbosa. Marshall corre em qual equipe? Entendeu? O Marshall é o cara que tá lá, voluntariamente fazendo as coisas acontecer e às vezes corre uns perigos lá, né? Renata, ela fala assim que o Rubinho era cordeiro. Pois é, enfim.
Venâncio Delgado, Piastri quis ajudar o coleguinha. E aí se ferrou. Vamos passar aqui o seguinte, pessoal. Ó, tivemos o nosso bolão do Botequim. Opa, cadê? Aqui, ó. Pouca gente acertou, hein? Ó, Rogério Silva acertou, teve 3 acertos. Ricardo Banniman em segundo, Neri Silva em terceiro, Marlon em quarto, Thiago Borg em quinto, André Algal. Eu zerei minha aposta porque eu fui burro, coloquei o Leclerc 2 vezes, então minha aposta foi anulada. Temos o nosso bolão sprint nas últimas corridas do ano. Rogério Silva liderando, Marlon Girola, Ricardo Banniman, eu em quarto. Ó, ganhei etapa passada e zerei essa, ó, Neri Silva e tal. E o Rogério Silva também é o líder do classificação geral, né? Porque, como eu zerei, lá, caí para terceiro ainda, estava em segundo, caí para terceiro lá. Ó. Rogério Silva 214, Ricardo Banniman 204, eu 187, Thiago Borges 174, Neri Silva 173. Tá equilibrado, ó. Ele deu uma disparada ali, mas dá para pegar ainda, né? Vamos te buscar, viu, Rogério? Como é que eu participo desse bolão? É só você se tornar um apoiador aqui do canal do YouTube, tá? Do canal do YouTube, clica aqui em Seja Membro, e aí você aposta aqui no YouTube mesmo, a gente, antes da corrida a gente coloca lá, aposta aí e tal, tem um post aqui, você vai lá, bota os 10, o seu palpite dos 10 primeiros, quem acertar mais ganha, e em cada uma das corridas, dessa agora aqui das últimas corridas, o vencedor da etapa, né? Ah, mas vou começar agora, tô no final. Não, mas olha, em cada corrida, quem acertar, quem ganhar a etapa, leva uma camiseta da nossa loja, botequimgp.com.br. Então aqui, o Rogério Silva que ganhou, foi o cara que acertou a etapa, vai ganhar uma camiseta. Se na próxima corrida ele se ganhar de novo, leva mais uma. E assim vai até o final do ano. Então, ó, clica aqui em Seja Membro, aqui, que você, além de nos apoiar nosso trabalho, e agora a gente precisa de apoio, porque agora a gente tem que pagar o estúdio aqui, ó. Olha aqui, ó, que a gente tem aqui, ó, estrutura aqui, ó, o salário do diretor aqui, ó. Sabe quem tá aqui aqui? É o Boninho. É caro. Eu tirei ele da Globo pra vir aqui no Botequim GP, entendeu? Então, ó, é caro. Então, façam aqui superchats, torne-se apoiador do canal, que agora toda semana a gente vai estar aqui. Toda semana estaremos aqui no estúdio. Aqui. Tô brincando, não é caro não. É um investimento, tá? Um investimento que vale muito a pena. Você tá vendo aqui, ó. Olha que estúdio bonito, lindo. Olha só. Entendeu? Olha aqui. Isso aqui, ó. Vamos estar aqui e, como eu falei, a partir de semana que vem vai ter alguém sentado aqui nesta mesa aqui ao meu lado, pra gente bater papo aqui realmente isso aqui ser um botequim, tá? A gente fica aqui, trocar uma ideia, dar risada, contar piada, falar bobeira e conversar sobre Fórmula 1, né? Então é isso aí, ó. Então, ó, entra aqui, clica aqui em Seja Membro, ou então vai lá na nossa lojinha, botequimgp.com.br, lá compra uma camiseta, compra uma miniatura e você nos ajuda. Beleza? Aqui, ó. Como que é? Câmera Oncast. Show esse podcast, amei esse estúdio e assunto top, parabéns, obrigado, estúdio top aqui, muito obrigado, realmente estúdio top aqui, ó, vou fazer uma propaganda aqui, ó, é um estúdio da MC Produções, aqui em Balneário Pissarra, Santa Catarina, tá, então se você que é da região aqui de Santa Catarina, quer fazer um podcast, tem o seu projeto, quer fazer, cara, vem aqui, o estúdio é belíssimo, a gente é muito bem atendido aqui e eu tô falando que é caro, mas é uma brincadeira, tá? É um preço justíssimo, vale muito a pena e não é à toa que eu estou fazendo 2 podcasts aqui. Estou fazendo um podcast do kart e agora o podcast também da Fórmula 1, tá? E realmente vale muito a pena. Vem aqui, ó, se você é da região de Santa Catarina, aqui, estamos aqui em Balneário Pissarras, aqui perto da praia. A praia tá aqui, ó. Você vai ali, ó, sair daqui, posso ir pra praia a pé. Olha que maravilha. Então, vem aqui, MC Produções, MC Estúdio em Balneário Pissarras. Eu vou até botar um comentário, ó, eu vou até colocar aqui é o seu canal que tá logado aqui, né? No meu. Ah, então não é o. Não é. Ó, eu vou colocar um comentário aqui, ó. Entre em contato, ó. Aqui no meu chat aqui, ó, tá com o canal do Pissarras Gospel aqui, ó. Isso.
Aqui. Digita aí. Você tá com aí? Manda aí. Olha lá. Digita aí, ó. Pode digitar no chat ali, ó. Isso, manda ver aí, digita aí. Vamos fazer propaganda aqui, vamos fazer a roda girar. Mas ó, é isso aí. E vocês que são de Santa Catarina, aqui ó, o Marcelo tá perguntando aqui, Will, Interlagos será o fiel da balança no campeonato. Red Bull e Mercedes venceram nos últimos 4 anos e tem a condição climática. Ó, ele botou aqui ó, o contato aqui do estúdio. Tem a condição climática. Pois é, aqui ó, vamos lá. 2021, vencedor, Lewis Hamilton, Mercedes. 2022, George Russell, Mercedes. 2023, Max Verstappen, Red Bull. 2024, Max Verstappen, Red Bull. E previsão de chuva, hein? Previsão de chuva. Eu ainda tenho esperança. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu ainda tenho esperança de arrumar um ingresso e ir, assim, na louca, igual eu fui em 2023, sabe? Tipo, tem um ingresso pra vender, tá, vou. Mas, não sei, tá meio difícil esse ano, mas tô pensando, vamos ver. Will, vai ter live especial pro GP do Brasil? Então, é aquela coisa. Se eu conseguir, assim, por um milagre, achar um ingresso e ir, aí, inclusive, eu vou ter que desmarcar de segunda para terça, né? Porque daí eu não vou conseguir chegar na segunda-feira aqui, né? Não sei, à noite, enfim, não sei. Quem sabe? Mas aí vai ter. Mas, se eu não conseguir ir, se eu não for, eu vou estar aqui na segunda-feira à noite para falar sobre a corrida. Mas, previsão de chuva. E chuva, meu amigo, é Max Verstappen na cabeça. Pelo menos é favorito, né? Favorito, né? Não pode falar, né? Chuva é imprevisível. Depois a gente fala que o Max Verstappen aqui, ele vai lá e bate no S do Senna e acaba o campeonato. Da mesma forma que ele garantiu o campeonato ano passado, né? Pode ser que ele perca o campeonato. Enfim, bate na mesa. Mas enfim, vamos ver. Temos um campeonato ainda. Eu espero que chegue 3 pilotos disputando até o final. Que já acabou os ingressos. Mas quando eu fui a última vez também tinha acabado. Aí um cara, não tinha, vendeu, comprei, não vou. E é assim, o ingresso nesse estilo. Cara, comprei, não vou conseguir ir, tô vendendo pelo preço que eu paguei. Aí eu comprei e fui. Foi assim que eu fui. Quem sabe alguém, ou né, de repente alguém aí, né? Eu gosto de você, eu te dar um ingresso de presente. Né? Quem sabe? Menos melhor. Piloto campeão de Fórmula 1 desse século, Jenson Button ou algum desses dois da McLaren? Mas quem disse que o piloto da McLaren vai ser campeão esse ano? Quem disse? Quem diz? Se for pensar, desse século, o século começou em 2001. 2000 foi Schumacher, depois o Alonso, Kimi Raikkonen, Hamilton, Button, Vettel, depois Hamilton, Rosberg, Verstappen. Vou dizer que o Button é, né, o, entre aspas, menos melhor. Menos melhor. Agora, em comparação com os pilotos da McLaren, o que eu vou dizer? Hoje, eu acho que, né, como a carreira do Button já está encerrada e ele tem uma bela carreira, hoje é claro que ainda o Button está à frente dos dois. Mas a carreira dos dois ainda está começando. Né? Então, não sei se o Norris for campeão, se o Piastri for campeão, será que vai ficar só em um título? Será que eles vão ganhar mais títulos? Então, não dá para saber. Né? Então, só no final da carreira. Rosberg era médio. Cara, eu também achava isso na época. Mas eu acho o seguinte, cara. Ele ganhou do Hamilton no auge com o mesmo carro. Isso tem um baita de um peso, cara. Então, assim, isso é muito respeitável. É muito respeitável. Então, não sei se ele era médio, não. Eu respeito muito o Nico Rosberg, porque o que ele fez não é pra qualquer um, não, viu? Não é pra qualquer um, não. Rosberg é subestimado. Brigou com Hamilton em 2013, 14 e 16. Só 15 que perdeu por muito. É verdade. Oscar Jack Piastri já não
é mais o favorito. 4 provas ainda, muita coisa pode acontecer. Agora, por incrível que pareça, né, cara? O Norris agora parece que tá com mais favorito do que o Piastri. Marcelo Belmiro, que eu sou apoiador aqui, filho da mãe vai ganhar a aposta ainda. Ele apostou no Lando Norris, tipo, você tá louco, não sei o quê, tá jogando dinheiro fora, aposta em mim, dá o dinheiro pra mim, e capaz dele ganhar ainda. Eita coisa. Vamos ver, vamos ver. Mas, talvez o Max Verstappen ainda leve. Beleza, então, pessoal? É isso? Então, vamos encerrar, meu diretor. Daqui a pouco já. Beleza, então, pessoal? Então, agradeço a todos vocês que estiveram aqui presentes. Lembrando, tá? Semana que vem, a partir de semana que vem, a live é às 9h30, tá? Pra qual câmera agora? Pra aquela? Tá. Às 9h30 da noite, tá? Esse é o horário normal da live. Porque às 8 horas tem um podcast do kart, se vocês quiserem assistir também, no canal Botequim GP Kart. Então, às 9h30, eu e o Marcelo, que não é o Belmiro, que é meu amigo do kart, que vai vir aqui conversar comigo, pra gente bater papo sobre Fórmula 1 aqui a partir da semana que vem, às 9h30 da noite, aqui no estúdio da MC Produções, aqui em Balneário Piçarra, Santa Catarina. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Grande abraço.